Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o cheirinho de pizza que está no ar, hein? Parece que já está sendo negociada a saída acordada para essa tragédia toda do STF, né? Como vocês podem ver, o Alexandre de Moraes aparentemente está planejando proibir o X no Brasil, mas deve ter muita gente alertando ele para não fazer tal coisa, talvez, né, querendo chegar no meio termo, tentar negociar alguma coisa. E agora também aqui com relação ao Congresso e as emendas, o Barroso está fazendo um almoço com o Lira e com o Pacheco lá no STF para bater um papo, conversar um pouco, deixar as diferenças de lado, né? Vamos chegar num acordão aí. Eu não sei não, o que eu falo para vocês, no final das contas tudo na política aqui no Brasil se resolve num acordão, né? Infelizmente, vocês sabem, o problema desses acordão é que nós, o povo, nunca somos convidados para ele. O acordão é só entre a galera ali, entre os tchutchuca que causaram o problema. Nós que somos a parte recebedora do problema, nós que nos ferramos com essas coisas todas, raramente a gente é consultado sobre esses acordões lá em Brasília, né? Vamos entender aqui o que tem de suspeita nessa linha. E se isso é uma coisa boa, né? Bom, pode ser que realmente isso aí deixe o Alexandre de Moraes impedido de piorar a situação daqui para frente, né? Pois bem, então é o seguinte, como eu falei para vocês, esse tipo de coisa lá em Brasília se resolve em acordão, cara. No final das contas, todos lá são privilegiados. Parece que tem uma briga muito grande, não, que estão brigando, que estão tirando dinheiro, que não sei o que lá e coisa e tal. Mas só quem está se fudendo nessa história é a gente, tá? Eles lá, tá todo mundo bem. Então vamos chegar num acordo, tá ficando feio para o STF, vamos chegar num acordo aqui, ver se a gente consegue chegar num ponto aqui para meio que diminuir a tensão da coisa, né? E aparentemente é isso que está acontecendo. O Barroso está fazendo um almoço com o Lira e com o Pacheco aqui, ó. O governo buscará solução para emendas em reunião com o STF e Congresso. Então aqui está juntando as três pontas. O governo, STF e o Congresso. E isso daqui é a coisa que eu não gosto, é o que eu falo para vocês. A minha visão é que a República, ela existe, ela funciona enquanto os poderes estão brigados entre si, quando está um chutando a canela do outro. Isso é assim que é para a República funcionar. Porque quando está um brigando com o outro, repara como é que um monte de coisa boa aconteceu. O Congresso impediu um aumento de verba para o Judiciário, olha que coisa boa. O Judiciário impediu gastança do Congresso, olha que coisa boa. Não sei que lá, o Lula está ferrado porque não consegue aprovar nada no Congresso, olha que... Só tem notícia boa. Enquanto os três poderes estão brigando um com o outro, só tem notícia boa para os indivíduos, né? Quando os poderes começam a bater papo entre si, aquele papo de harmonia dos poderes, vamos todo mundo ser amiguinho e coisa e tal, sabe para quem sobra a custo disso, né? A conta dessa brincadeira desse pessoal? Sobra para a gente, né? A gente que vai pagar isso daí. Então, pode saber que aí vai liberar as emendas do Congresso, o Lula vai aprovar umas coisinhas no Congresso, o STF vai ter o dinheirinho dele, vai ser tudo. Isso só ferrou a gente, né? A gente que não está no cordão. Você foi convidado para esse restaurante aqui, para essa conversa do governo com o STF, com o Pacheco e com o Lira? Não, né? Eu também não fui convidado. Ou seja, a gente vai se ferrar nessa daí, né? Vai ser um acordão sem a gente, né? E, de novo, é o esperado. Tem um lado positivo? Tem um lado positivo, tá? Por quê? Porque muito provavelmente nesse acordão vai estar para o Alexandre de Moraes meio que dar uma baixada de bola, né? Eu estava falando com vocês, eu estou muito preocupado, ainda estou muito preocupado com as eleições de 2024. Eu suspeitava que isso iria acontecer e, de fato, parece que está acontecendo. O Alexandre de Moraes voltou a censurar um monte de gente, né? Essa última carta do Twitter mostra justamente um monte de gente sendo censurada e coisa e tal. Por que isso? Por conta das eleições esse ano. É aquela velha história que eu já contei inúmeras vezes aqui. Eles achavam que tirando o Bolsonaro lá, né, como o Barroso falou lá na Uni, né? Não, nós derrotamos o bolsonarismo e não sei o que lá, acabou o Bolsonaro, não tem mais Bolsonaro, coisa e tal, né? E aí eles perceberam que a história não é bem essa, né? Que não, foi uma vitória de pirro deles, de fato, conseguiram tirar o Bolsonaro do poder nas eleições de 2022, mas foi uma vitória de pirro, né? No final das contas, Bolsonaro está mais forte do que nunca e ameaça crescer muito nas eleições. Mas aí o que eles fizeram? Tiraram o Bolsonaro, não diminuiu o apoio a ele, o que eles falaram? Não, tem que tornar Bolsonaro inelegível. Porque aí, tornando o Bolsonaro inelegível, o pessoal ainda está apoiando o Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro vai voltar. Então, não, tem que te tornar inelegível. Beleza. Continuou tendo apoio o Bolsonaro, mas que de acho, né? Teve que acusar o Bolsonaro de um monte de coisa. Aí jogaram um monte de coisa na parede para ver o que colava. É joias, é não sei o que lá, é cartão de vacina, é baleia. Botaram um monte para ver se alguma coisa colava, alguma coisa fazia as pessoas deixarem de gostar do Bolsonaro, né? E descobriram
que já está mais do que óbvio para todo mundo que eles estão fazendo a perseguição mesmo, então ninguém mudou de ideia nesse aspecto. Aí qual que é o medo deles? Né? O medo deles é que nessa eleição o Bolsonaro vai se dar bem, vai mostrar que está com muito poder político, vai eleger um monte de gente. Eu achava, né, quando eu falei sobre piorar a repressão aqui no Brasil, eu imaginei que isso fosse acontecer depois da eleição. Por quê? Porque aí eles teriam a materialidade de que realmente Bolsonaro continua muito forte. Então temos que ir com tudo para censurar o pessoal, para calar todo mundo, para praticamente tornar um crime alguém apoiar Bolsonaro, né? E aí eu achei que isso ia acontecer depois das eleições municipais desse ano. Só que o que eu acredito que está acontecendo é que o pessoal já viu que isso vai acontecer, ele já tem as pesquisas, né, eleitorais, já tem as pesquisas prévias, já viram que o caminho é exatamente esse, Bolsonaro se dá muito bem nessa eleição. Não sei se o PL vai conseguir as 1000 prefeituras que ele planeja. Gente, 1000 prefeituras, eu acho que pouquíssimas vezes na história do Brasil um partido teve 1000 prefeituras aqui no Brasil. O Brasil tem 5.000 prefeituras, mas tem um monte de partido, né? Então acaba tudo sendo fragmentado, né? Ter 1000 prefeituras seria muita coisa. Não sei se vai chegar a isso, mas certamente vai ter um aumento muito grande do número de prefeituras do PL, e aí isso vai mostrar para todo mundo que Bolsonaro está muito forte. Quem tem voto é Bolsonaro, né? O Lula tem até dinheiro, o Lula tem a chave do cofre lá, né? O Dino está garantindo que ele só que libera emenda, é o Lula que vai poder liberar emenda para todo mundo e coisa e tal, só que dinheiro, meu amigo, sem voto não serve para nada. Os deputados adoram dinheiro, tá? Mas se tem uma coisa que deputado gosta mais do que dinheiro é se reeleger. Então, nessa briga com Lula dando dinheiro e Bolsonaro dando voto, o pessoal vai para o Bolsonaro, né? O pessoal até gosta de dinheiro, mas voto é melhor, você se reeleger é melhor, né? Enfim, então é o que eu falei para vocês, havia essa preocupação muito grande. Então eu acho que está havendo mesmo um recrudescimento agora nesse período da eleição. O Alexandre de Moraes, que não tem mais nada a ver com o TSE neste momento, isso é muito importante notar, né? O TSE agora é presidido pela Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes não tem nenhum cargo lá. Então, o que o Alexandre de Moraes estaria preocupado com o TSE? Né? Mas não, é lógico, o Alexandre de Moraes continua na luta em glória dele para acabar com a liberdade de expressão no Brasil, porque ele quer fazer as pessoas pararem de gostar do Bolsonaro. Não pode o pessoal gostar do Bolsonaro. Então, eu imagino que realmente está vindo aí uma nova onda repressiva aqui no Brasil, um monte de conta banida, talvez eu entre nessa lista, não sei, espero que não, mas um monte de gente vai entrar com certeza. E isso é ruim, porque é aquilo que eu falo para vocês, isso é enxugar gelo. Esse pessoal acha que vai estar mudando a opinião das pessoas, proibindo determinados influencers, determinados canais, determinadas vozes. Não vão. A internet, o que tem mais poder na internet é grupo de WhatsApp, gente batendo papo no final das contas. Os influenciadores, os canais acabam sendo só caixas de ressonância disso, né? Muito mais do que simplesmente afetar ou influenciar alguém a alguma coisa no final das contas. Mas é aquele negócio, para essa turma, o fato deles terem bloqueado um monte de gente e não ter mudado nada, quer dizer que eles estavam errados? Não, quer dizer que eles não bloquearam o suficiente. Eles vão achar que tem que bloquear mais gente ainda, e vão nessa toda a vida até tornar um inferno a vida de qualquer pessoa que queira fazer jornalismo aqui, que queira ter um canal no YouTube, né? Então, pode ter esse lado positivo. O Alexandre de Moraes, nesse grande acordão, pode ser chamado a dar uma maneirada aí, Alexandre. Xandão já ficou muito feio, ok. Eles estão querendo ver também aqui, ó, outra coisa. Ó, o Gilmar Mendes arquivou o inquérito contra o Valdemar da Costa Neto na Lava Jato. Né, o Valdemar da Costa Neto, eu já falei para vocês, é um dos caras importantes de Brasília. Tu olha para a cara do velhinho, não dá muita coisa para ele. O cara é importante lá em Brasília, tá? Tem várias figuras desse tipo lá em Brasília que mandam muito mais do que você imagina, embora, teoricamente, ele não tem cargo nenhum, né? Qual o cargo do Valdemar da Costa Neto? É presidente do PL, só isso. Não manda nada no governo, mas pode acreditar. Ele tem um monte de gente dentro do governo que deve favor a ele, que deve ajuda e não sei o que lá, e se ele cobrar, ele consegue coisas muito grandes lá dentro. Então, aquilo que eu falei para vocês, no que o Alexandre de Moraes veio batendo no Valdemar da Costa Neto, não sei o que lá, e tudo bem que o Alexandre de Moraes quer bater no Bolsonaro, né? O Valdemar da Costa Neto está no meio do caminho. O Valdemar da Costa Neto fez uma coisa fantástica. Por quê? Que ele tem poder? Ele tem. Mas voto, nem tanto, né? O Bolsonaro tem voto, então o que ele está fazendo? Ele está usando o poder institucional subliminar, vamos dizer assim, o poder das sombras lá em Brasília, para justamente proteger o Bolsonaro e pegando os votos do Bolsonaro. É um acordo de que os dois lados ganham nessa história, né? Então, por mais que, como vocês sabem, eu não gosto muito do Valdemar, mas eu reconheço isso, né? Eu reconheço que para o Bolsonaro ele é fundamental nesse momento.
Se não for o Valdemar, meu amigo, o Bolsonaro estaria muito pior nessa situação. O Bolsonaro e as pessoas próximas a Bolsonaro também, tá? Enfim, já aliviaram a barra para o Valdemar da Costa Neto, certamente já falaram para o Xandão. O Xandão andou fazendo umas perguntas de por que o Bolsonaro se encontrou com o Valdemar na convenção lá do PMDB em São Paulo, na indicação do Nunes, né? O pessoal já deve ter dado uma dica lá pro Xandão para dar uma maneirada aí, não sei o que lá, coisa e tal. Aqui, ó, cresce a pressão interna no STF para encerramento do inquérito das fake news. Só está com 5 anos de atraso isso, porque esse inquérito das fake news nunca deveria ter sido criado. É um inquérito totalmente ilegal. Até a Transparência Internacional, que é esquerdista pra caramba, diz que o inquérito das fake news é fora da lei. E é. Foi criado de ofício, foi criado sem a participação do Ministério Público, não teve sorteio do juiz, foi entregue para Alexandre de Moraes, não tem causa específica, não tem o motivo do inquérito, né? Inquérito, qualquer inquérito é para investigar uma coisa que aconteceu, né? Sei lá, você bateu com o carro, e tem um inquérito que vai investigar ali porque que você bateu com o carro, se você estava bêbado, se faltou sinalização na estrada, o que houve, né? Então tem a investigação de um ato, alguma coisa que aconteceu. O que foi o inquérito das fake news? Ninguém sabe qual é o ato, né? O ato original eram 2 caras que mandaram mensagens para o Alexandre de Moraes lá no STF, xingando ele, coisa e tal. Só que esse caso original já foi esclarecido, os caras foram punidos e coisa e tal, e acabou. Por que continua até hoje, né? Continua até hoje porque o inquérito é usado para casos não específicos. Qualquer coisa que o Alexandre de Moraes se sinta incomodado, ele bota a pessoa no inquérito das fake news e bota medidas cautelares contra essa, dependendo da prisão, apreensão de bens e busca e apreensão, enfim, um absurdo isso daí. Diga-se de passagem, como eu falei isso lá atrás, em 2020, eu já criticava isso e falava exatamente isso. Esse inquérito é exatamente igual aos inquéritos que o pessoal dos militares faziam na época lá do DOI-CODE, lá da tortura militar, que os caras abriam o inquérito e ficavam punindo as pessoas por medidas cautelares e nunca chegava ao fim esse inquérito. E isso foi uma coisa tão assintante, não, um assinte tão grande, que na Constituição de 88, que foi feita justamente para consertar as merdas que os militares fizeram, o pessoal colocou isso, não, que o inquérito só pode durar 35 dias, no máximo tem que ser encerrado, não sei o que lá. Olha aí, um inquérito de 5 anos. É um inquérito que é o exemplo do tipo de inquérito que se usava na ditadura militar brasileira para perseguir opositores, né? Ou seja, pode ser que a gente veja o encerramento desse inquérito aqui. Vamos ver o que vai acontecer com essa história, tá? Eu acho que é pouco, tá? Esse acordão para dar uma maneirada no Alexandre de Moraes e coisa e tal, acho muito pouco. Eu acho que a única maneira de limpar realmente a barra do STF seria a retirada do Alexandre de Moraes, mas não é uma coisa fácil de acontecer. Se tiver esse acordão e ele já der uma maneirada na coisa, já é um ganho para todos nós, né? Já é alguma coisa positiva para todos nós. Vamos ver onde é que vai dar isso daí. Eu torço para que eles continuem puxando a corda. Tá divertida essa novela.